Gente, nós hoje vamos falar de um assunto, para mim, fantástico demais. E o Senhor, quando traz essa revelação ao nosso coração, eu quero te encorajar a compreender melhor o Deus que você diz servir. Hoje o nosso tema é a soberania de Deus. Ou melhor, a fantástica soberania de Deus. E você vai, eu creio, eu espero, e a minha oração é que os seus olhos se abram nessa manhã, seus olhos espirituais, e o seu coração se abra de uma forma sobrenatural. Por isso, não deixa nada te distrair. Se você estiver com sono, fica de pé, vai lavar o rosto. Não deixa nada distrair você. Nenhum pensamento sobre o almoço. Se foca, abre a palavra aí. Se foca no que o Senhor vai falar com você hoje. Quando a gente entende o que é uma coisa soberana, é uma coisa que está acima de todos os outros. Quando a gente entende que a vontade de Deus, ela sempre prevalece, ela sempre está acima de tudo. Muitas vezes, é igual quando você fala bom dia. Bom dia, bom dia. Você às vezes nem está desejando mesmo um bom dia para a pessoa, imaginando como vai ser o dia dela, nem se preocupando. E fica uma coisa muito automática. Você vai parar para pensar sobre a soberania de Deus nessa manhã. Eclesiastes 11:5 vai falar que nós não conhecemos o agir de Deus. Ele está muito além da nossa compreensão. Ele fala assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o Espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Você falou, calma, o povo nem abriu, não precisa nem abrir, não. Eu vou ler de novo, olha aqui. Ou leia, né, gente? Onde está Eclesiastes? Vai lá, Salmos, Provérbios. Salmo todo mundo sabe abrir, né? Salmo, Provérbio. O importante é, a gente vai, não é essa a palavra, o versículo principal. O importante é que Deus vai falar que o ser humano, que o homem, as coisas do homem, não conseguem sondar os pensamentos de Deus. Ele vai falar, não conheces o caminho do vento, tampouco como o Espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Gente, como a gente vai saber, cadê a nossa gravidinha ali? No ventre de uma mulher, a gente não sabe como o Espírito entra naquele corpo. É uma vida ali, não é? Vocês sabem, eu até postei essa semana totalmente contra aborto. Totalmente contra. É uma vida ali. E aqui a Bíblia vai falar que quem põe um espírito de vida no corpo que está dentro daquela mulher, que não é ela, é um outro corpo, e ele vive, ele respira, sim ou não? Até mesmo porque o aborto mata. Se você mata, porque estava vivo. E quem pôs o espírito ali dentro? Olha aqui a palavra. Deus. E a gente não sabe como essas coisas acontecem. As obras de Deus, elas são invisíveis aos nossos olhos humanos. O agir de Deus, ele é invisível ao que nós estamos vendo. E muitas das vezes isso impede com que a gente confie plenamente no que Deus está fazendo. Porque se você não vê, muitas vezes isso causa confusão. As pessoas às vezes confundem se é Deus agindo, se não é Deus agindo, o que está acontecendo. Em Hebreus 10:38 vai falar que o justo vive pela fé. Nós precisamos usar a fé para crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que ainda que nós não venhamos a estar vendo o processo que se desenvolve no mundo espiritual, nós devemos crer que Deus, ele prevalece sobre todas as coisas. Essa semana eu conversava com uma irmã e falava justamente desse assunto. E o Senhor colocou no meu coração trazer essa palavra hoje para que você entenda o papel de Satanás e o seu papel e o papel de Deus. São coisas que você tem que estar bem clara na sua mente. Então, eu falei, o papel de Satanás, tem gente até que, né? Até que abre os olhos, né? Gente, abra a palavra de Deus em
Em Mateus 16, 13. Eu nem falei para os meninos da mídia, eu coloquei outras passagens aí, mas amém. Deus vai mostrando aqui outras coisas. Mateus 16, 13. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Você conhece essa passagem? Quando Jesus pergunta, para os discípulos, o que o povo fala que eu sou? O povo fala assim, que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias, é um profeta. Muitas pessoas e muitas religiões hoje creem que Jesus foi apenas um profeta. E Jesus fala, mas e vocês? Quem vocês que andam comigo, que estão comigo, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, Senhor, o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. O Senhor não é um profeta que veio, o Senhor é o Filho de Deus. E aí, Jesus fala, bem-aventurado, Simão. Porque não foi, quem te revelou isso daí? Não foi carne nem sangue. Quem te revelou isso foi o Espírito. E aí Pedro, eita... Passa um pouquinho, aí no mesmo capítulo aí para frente. Lá vai Pedro de novo. Quando Jesus prediz o sacrifício. Lá no 21, 22 e 23. Ele vai falar que ele está indo para a cruz. E Pedro vai e repreende Jesus. Senhor! Não, Senhor! Tem pena do Senhor mesmo. Quase eu falo assim, está amarrado isso aí, hein? Para com esse espírito de morrer, de depressão, está amarrado isso aí. Quase que Pedro vem e fala para Jesus. E aí Jesus dá uma repreensão forte. E fala para ele, arreda, Satanás, porque não cogitas, Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. E muitas traduções falam porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Isso vem mostrar para nós muitas coisas. Que os pensamentos de Satanás não estão alinhados aos pensamentos de Deus, e sim aos pensamentos dos homens. Quando ele não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, nós vamos entender que o homem natural, ele não entende o que Deus está fazendo, ele não consegue entender a mente de Cristo. Nós hoje, como sobrenaturais, nós podemos ter acesso à mente de Cristo através do Espírito Santo, mas o homem natural, ele não tem. Em 1 Coríntios 2,14 vai dizer da natureza, o homem natural, ele não vai compreender as coisas que o Senhor faz. Ele olha e ele não entende. Por quê? Porque a mente de Deus, ela é muito superior a nós. E aqui quando Jesus vai falar, ele vai repreender o Satanás, aquela influência maligna na vida de Pedro, porque ele não está repreendendo Pedro, ele está repreendendo Satanás que estava falando ali através. E aí ele mostra que a mente de Satanás, ela cogita das coisas humanas. Ou seja, ele não compreende o agir de Deus. Assim como o homem natural não entende o que Deus está fazendo e os projetos e os planos de Deus, a não ser que o Senhor o revele, para nós, ele vai revelar através do Espírito Santo. Satanás, ele não sabe, ele não tem acesso. E isso, eu quero que você entenda bem. Por quê? Porque Satanás, de forma alguma, ele tem controle sobre qualquer coisa, a não ser que o Senhor o permita. Ele não sabe o que Deus está fazendo. E muitas vezes, ele vai
muitas não, sempre, ele vai cooperar com os projetos do Senhor. Nossa, pastora, que coisa estranha de ouvir, que coisa esquisita de ouvir, que coisa, né? Na sua sabedoria de muitos anos, né? Satanás, ele era um anjo, aliás, ele continua sendo um anjo, mas um anjo caído, muito sábio, mas eu não quero que você dê a ele mais autonomia, autoridade do que ele realmente possui na sua vida. Porque muitos irmãos, ao entender de luta espiritual e de serem encorajados a lutar no mundo espiritual, muitas vezes eles começam a ter medo de Satanás. Eles começam a desesperar com as coisas que têm acontecido na vida. E preste bem atenção, porque ao você entender que ele não compreende o que Deus está fazendo, eu vou fazer uma pergunta para vocês que a Sara me fez quando ela tinha 4 anos. Para quem não sabe, o pai do Neto faleceu há muitos anos num assalto. Foi um tiro a queima-roupa. E a gente sempre ensinando elas de que Deus, ele planeja, e de que o avô, né, estava com Deus agora, e que foi plano de Deus, foi projeto de Deus. E um dia a Sara tinha uns 4 anos, a gente estava indo para a escola, ela falou assim: mamãe, eu tenho uma dúvida. Fala, filha. A senhora falou que foi vontade de Deus, que Deus é quem escolhe quem vive e quem morre, né? Eu falei: sim, filha. E que foi vontade de Deus, vovô Matos está com ele no céu? Sim, sim. Isso faz do assaltante um ajudante do Papai do Céu? E aí? O que você responderia? Pensa aí. O que você responderia? Sim ou não? Fala aí, gente. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não está entendendo é nada, levanta as duas mãos. A Zora, eu achei que a senhora ia me esclarecer alguma coisa, que aprendeu alguma coisa no culto, estou ficando mais confusa ainda. Eu vou falar para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que vai acontecer vai convergir, porque a palavra de Deus diz, lá em Jó, que nenhum dos planos no Senhor podem ser frustrados. E eu quero te dizer, Satanás não está fora de controle, ele não faz o que bem entende, pelo contrário, ele só faz o que é permitido. E na sua ignorância, por não conhecer os planos de Deus, ele tenta atrapalhar de todas as formas, mas ele sempre vai fazer aquilo que vai desembocar no que Deus já queria que acontecesse. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou te mostrar algo profundo na palavra. Abre aí em Efésios 3, versículo 8. Cadê Gálatas? Efésios. Efésios 3, 8. Gente, lá em Provérbios 25, 2, vai falar que Deus, ele escolheu não mostrar tudo. Ele escolheu, não é? A glória de Deus não é encobrir as coisas, e a glória dos reis é desencobri-las? Vamos lá, Efésios 5, olha, 3, versículo 8 a 10. Abriram? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo
e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério, desse segredo, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em quem? Realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. A intenção dessa graça, o Senhor manteve oculto pelos séculos. Gente, desliga para mim esse ventilador aqui, por favor. Ele está virando todas as páginas. A multiforme. O que é a multiforme sabedoria de Deus? Muitas formas. A sabedoria de Deus é algo muito além da nossa compreensão. E aqui, o apóstolo vai falar para nós que pelos séculos ele manteve oculto. O que ele manteve oculto pelos séculos? Quando você vai ler o Antigo Testamento, Deus não descreve claramente o plano da salvação. Ele vai chamar Abraão, ele faz promessa a Abraão, ele vai falar, a tua descendência será como a areia do mar. Mas ele também fala que seria numerosa como as estrelas do céu. A areia do mar falava de uma descendência terrena, mas as estrelas do céu falavam de uma descendência celestial. Mas o Senhor vai mostrando que vai haver ali, Ele vai enviar o Filho, que vai haver ali um Redentor, vai vir, mas os seres humanos achavam que seria um Redentor para Israel, para libertá-los do domínio que eles estavam ali passando. Daniel, ele traz ali, na revelação do sonho, Nabucodonosor, quando ele fala da estátua de ouro e tudo, ele vai falando da sequência de reinados, até vir ao reinado romano. Então, eles estavam esperando, de acordo com a profecia, no reinado romano, um libertador. O povo esperava, os judeus esperavam um libertador, um homem de guerra, um Davi II. Mas eles esperavam um libertador terreno. E Satanás também, cogitando das coisas humanas, ele vai investindo ao longo dos anos contra Israel. Ele tenta subjugar o povo, ele tenta, na época de Esther, eliminar todo o povo. Ele tenta, através dos inimigos, matar. Mas quando Jesus vem, Satanás, que não cogitava das coisas de Deus, ele entra ali em Judas. Ele faz Jesus ser traído, achando que ele vai estar terminando com tudo. E o que que converge? Ele empurra Jesus para a cruz. E eis o plano de salvação. Eis o plano de salvação. Com certeza ele se viu ali perdido. Lutou todo o tempo contra o povo errado. Nasce a igreja. Olha as estrelas do céu, incontáveis. Nasce a igreja. Satanás vê ali, ele tentando a todo custo matar, levar Jesus ali, acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. Ele não sabia nem o que Jesus estava fazendo. Por quê? Porque olha o que a Bíblia fala. Que desde os séculos passados, esse segredo que desde os séculos passados foi mantido em oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais.
conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, Satanás não está fora do controle de Deus. Ele tentou de todas as formas, e aí ele vê que o canhão dele estava para o lugar errado. Ele lutando contra os judeus, ele empurra Jesus para a cruz. Ele assiste o plano de salvação e ele vê a criação da igreja. O plano maravilhoso, redentor da cruz. Porque ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus redime a humanidade inteira no plano de salvação. Era preciso Judas? Tudo vai convergir. Jesus, ele fala assim, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, vai abrangendo e até os confins do mundo. Mas quando Jesus sobe, eles não saem dali. Os apóstolos ficam ali, todo mundo fica ali, ninguém sai para lugar nenhum. E Satanás, que não cogita das coisas de Deus, do que Deus está fazendo, ele entende quem é o verdadeiro inimigo dele, a igreja, o corpo, a noiva. Ele entende quem é o verdadeiro inimigo dele, ele vira o foco, o canhão dele, e começa uma perseguição implacável contra a igreja. Uma perseguição terrível. A Bíblia diz que ninguém ficou a não ser os apóstolos. Milhares e milhares foram dispersos. Satanás se vendo perseguindo com unhas e dentes para acabar a igreja. Ele vira o primeiro agente missionário da igreja. A partir daí, todo cristão que sai, ele sai propagando o evangelho. Eles são milhares e milhares dispersos por todas as cidades e lugares, aos gentios, a todos os lugares. E começa a dispersação do evangelho do Senhor. O que eu quero que você entenda com isso? Que você jamais se atemorize contra o seu inimigo. Todas as coisas que acontecem na minha, na sua vida, elas cooperam para o bem. Significa o quê? Que diante das situações, você deve entender o seu papel. Realmente, é contra Satanás que você está lutando. Mas tudo que acontece na sua vida, não pense que foi Deus que te esqueceu, Deus te abandonou, Deus te largou à sua própria sorte. Não, não mesmo. Porque todas as lutas, elas nos fazem fortes, elas têm um propósito de Deus para a nossa vida. Se você olhar José passou tantas coisas e sempre falava, Deus era com ele, Deus era com ele. Ele fala 3 vezes para os irmãos dele. Depois, ele fala, olha, tudo que aconteceu, eu não guardo mágoa contra vocês. Eu sei que era propósito de Deus na minha vida. Isso não faz o que os irmãos fizeram, eles não colherem. Porque eles intentaram mal. Agora, quanto a José, ele entendia que quem cuidava dele era Deus. Que você entenda que nada, a partir de hoje, nada do que acontecer na sua vida, você deve desesperar. Você deve entrar em crise. Você deve se sentir sozinho. Achar que você não pode. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Satanás não pediu permissão para tocar em Jó? E Deus permitiu? Nem para ser um crente meia boca, né? Um crente exemplo. Poxa, o Senhor faz tudo certo,
tudo certo. O Senhor ainda me deixa acontecer isso. E com os apóstolos também? Teve uma passagem que meu esposo pregou, acho que foi semana passada, né? Semana retrasada. Aqui, ó, vai lá. Lucas 22, 31, 32. Meu querido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Martinho Lutero, ele fala o diabo de Deus. É estranho a gente ouvir isso, mas que você entenda que ele não está fora de controle. E ele não tem poder na sua vida, a não ser que você permita. Porque Deus não permite. A não ser que você permita que ele tenha poder e autoridade. O que o Senhor vai permitir é que você tenha lutas. Vai lá, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Ele estava falando de quem? Dos apóstolos. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Em outras traduções, a NVI fala assim, ó. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. A tradução na linguagem de hoje, ela é bem específica. Ela fala assim, ó. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado e por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Até os apóstolos, o Senhor dá autorização? Claro. O que você acha que vai fazer eles serem forjados no fogo? Passar a mão na cabeça? Meu querido, o que você aprende aqui sentado no banco é para você exercer lá fora. E você só vai ver milagres quando você ver a mão de Deus em algo que o ser humano não pode. Você já parou para pensar que milagre é algo que o ser humano não pode fazer? E quando você se vê diante de uma situação em que você precisa de milagre, geralmente é algo bom? É algo para tirar o seu chão ou não? Quem aqui já precisou muito de um milagre? E eu te digo, vai continuar acontecendo essas coisas na sua vida e na minha. Ai, pastora, ai nada. A gente tem que saber em quem a gente crê. A gente não tem que ser fogo de palha, levado no vento. Temos que ter raízes. E as nossas raízes só vão aprofundar mediante a gente buscar, a gente clamar, a gente viver o sobrenatural. Você só vai conhecer o Deus que você serve quando você passar do plano terreno para o plano sobrenatural. E você só vai viver isso se você realmente passar por lutas. Depois disso, Jesus fala para Pedro que ele vai negar. Pedro, não! Pedro era todo intenso, né? Jamais, eu vou com o Senhor para lá, eu vou me dar, e se eu for crucificado, eu vou também. Aí Jesus falou, Pedro, não sabe nada. Não só Pedro nega, a Bíblia fala que todos os apóstolos o rejeitam. Não fica ninguém. Depois eles voltam, claro. Mas para que você entenda que Deus ele dá permissão. Então a sua luta continua sendo contra os principados, a potestades, as forças espirituais do mal. Se você passa uma situação difícil, não tem que ficar, é tudo provação de Deus e eu tenho que esperar passar. Não, você tem que lutar. Tem que orar, tem que jejuar.
Por quê? Porque aquilo ali não é para sua morte, é para você ser mais forte. E como você vai ser forte se você não lutar? Mas você não pode tirar os olhos de que Deus está com você. E de que Satanás não tem autoridade na sua vida. E você não deve desesperar e nem deixar a sua fé desfalecer. O que Jesus fala para Pedro? Mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça, a tua confiança. Se você diante da dificuldade não confiar, pode ter certeza que você não vai vivenciar o melhor de Deus para você. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Sim ou não? Mas segue dizendo, mas se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. O justo pode retroceder então? Pode. Significa dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que você entenda que Deus, Ele prevalece. A vontade dEle, a soberania dEle prevalece. Abra em... Cadê? Romanos 8, 28. Gente, talvez a gente não entenda, mas a gente tem que confiar. Quem já descobriu que Deus não costuma dar muita satisfação do que Ele está fazendo? Se acostume. Tem coisa que Ele fala e tem coisa que Ele não fala. Quem aqui tem filhos? Você fala, dá explicação de tudo para uma criança? Tem coisa que a gente explica, né? Ó, se você enfiar o dedo aqui na tomada, você vai machucar, assim, assim. Mas tem coisas que você não tem que dar satisfação, porque a criança não vai entender. Você só fala, obedece. Né? Quem já teve essa... Obedece. E quem tem filhos adolescentes? Nossa. Quem tem filhos adolescentes que sabem, que acham que sabem de tudo? Quem já foi aqui adolescente? Quando você jurava que você sabia de tudo, os pais não sabiam de quase nada. Quantos de nós se veem assim com Deus? Eu sei, Senhor, só pode me falar. Eu estou sabendo, eu tenho estrutura, pode me dizer o que está acontecendo, estou perdido, eu estou desorientado. Deus olha e fala assim, só obedece, fica quieto, vai lá e faz. Segue, confia. Quase que Deus fala assim, fica quieto, deixa o saco. Eu costumo falar, Deus dá aos seus enquanto dormem, porque acordada a gente costuma atrapalhar. E muito. Então, quando a gente está dormindo, a gente recebe mais coisa. O que acontece? Deus, Ele não, na sua grandeza, na sua sabedoria, a Bíblia fala que os pensamentos dele são muito maiores. Por quê? Porque não se compare, gente. Deus, Ele está muito acima. A nossa humanidade, tão pequena e limitada, não vai conseguir compreender, ainda que Ele quisesse explicar tudo. Então, tem horas na sua vida que Deus vai te mostrar o que Ele está fazendo, e tem horas que você só tem que confiar que Ele está tomando conta da sua vida. Ou sua vida está na mão do diabo, porque aí é outra história. E outra história. Lutero fala assim também, eu posso não saber em quais caminhos o Senhor me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Glória a Deus. Você tem que confiar na natureza do Senhor, no caráter do Senhor, porque a gente pode não saber os detalhes, né? Nem os processos, mas a gente sabe onde Ele nos leva. Deus, Ele tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, limitações. Por isso a gente não tem que duvidar, gente. A gente não tem que perder a fé. A gente não tem que desesperar. A gente não tem que entrar em desespero, em pânico. A gente só tem que confiar, lutar e viver de fé em fé. Amém?
Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. A NVI fala assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Significa que o nosso destino está na mão de homens? Está na mão do seu chefe? O seu destino está na mão de quem? De Deus. E todas as coisas, gente, todas são todas. Quando a igreja no começo foi perseguida violentamente, brutalmente, aquela perseguição estava cooperando para o projeto de Deus? Para o bem daqueles que amam a Deus? Para os que foram chamados de acordo com o seu propósito? Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Deus, ele expande a igreja através daquela perseguição. E se você vivesse naquela época e tivesse sendo perseguido, com seus bens sendo confiscados, porque todos tiveram que sair da cidade? Imagina, você pegar a sua família e sair. A perseguição foi brutal, houveram assassinatos, houveram mortes. Muita gente, muito crente Nutella de hoje, foi só eu ir para a igreja. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque eu me converti e agora é um mundo de dificuldade. Não entende o agir de Deus. Cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Não importa a circunstância, você tem que permanecer. Não importa, não importa. Permaneça, creia, confia, luta. Luta. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Luta, luta contra a carne, luta contra o pecado, luta contra os demônios. Eu vou falar para vocês. Vou compartilhar com vocês algo que eu nunca falei com ninguém. Nunca falei com ninguém, falo logo hoje na live, né? Quando a Sara ficou internada pela segunda vez, com meningite, foi muito mais agressiva do que a primeira internação. E nós estávamos muito confiantes. Por mais que fosse uma situação muito difícil. O Neto estava sempre no monte, não deixou de fazer os cultos. E eu lá com ela no hospital, dia após dia, dia após dia. Muito, muito difícil a internação, a medicação é muito agressiva. Ela era muito pequena. Muito pequena. E em nenhum momento, Deus sabe disso, em nenhum momento pensei, Deus está fora, isso aqui que está acontecendo. Em nenhum momento eu questionei. E não derramei lágrimas, não derramei choro. E naquele tempo de internação, mais de 4 crianças morreram. A que estava lá no corredor dela. Uma, inclusive, morreu na mesa de cirurgia. E ela começou a ter os sintomas. Eu já até contei isso na época do testemunho. E a gente orou, na verdade não ela, orou. E Deus quebrou esses sintomas todos lá, sequelas que estavam tendo. E ela não precisou descer para as mesas de cirurgia. E eu estava ali sentada lendo um livro. E houve um momento em que meu coração chorou. Não por imaginar que Deus não estava no controle, mas porque me veio a memória e me veio à mente de que talvez Deus quisesse levar ela. Para quem não sabe, eu não tive só a gestação delas, eu tive entre a Júlia e a Sara uma outra gestação. E com 5 meses, eu perdi o bebê. Né? 5 meses, eu já tinha passado a metade da gravidez.
E nós não questionamos a Deus, nós simplesmente sabemos, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família. A todo tempo Deus sabe disso. E ali no hospital, e se Deus quiser levar ela? Nunca duvidei do poder de Deus de curar, mas e se Ele quisesse levar? Ali meu coração chorou, porque Deus sabe que eu falei assim, Senhor, ela antes de ser nossa, ela é do Senhor. E se o Senhor quiser levar, eu não vou me opor. Não vou gritar, não vou contra a vontade e a decisão do Senhor. Eu vou chorar, vou sentir muita falta. Eu fiz muitos planos, muitos projetos. Mas o Senhor é sempre soberano. Eu chorei muito naquele momento. Ela estava toda furada, até as mãos, às vezes, já não aguentavam mais. E o Senhor veio ao meu coração, acalmou e falou assim, não, filha, eu não vou levar ela. Ela nasceu com um propósito e eu vou cumprir o meu propósito na vida dela. Ela ainda vai pregar para muita gente. E eu fiquei mais tranquila, eu falei, Senhor, obrigada, amém, por mais esses anos de vida ali. Eu estou te dizendo isso porque ao longo da nossa jornada eu vi muitas pastoras perderem seus filhos. Ou você acha que também não acontece? Nós fizemos enterro de pastoras, né, amor? Fizemos enterros de pastores, de filhos de pastores. Eu tenho amigas que os filhos se foram. E talvez você conheça alguém que de repente renegou a fé por perder alguém querido. Ou às vezes você mesmo que está me ouvindo aqui teve a sua fé abalada por alguma situação difícil que você passou. Você pode ter achado como Deus permite isso acontecer, esse sofrimento vir a mim. Tudo que o Senhor permite é para o nosso bem, porque Ele sabe o que a gente precisa. E Ele tem um plano muito maior do que nós. O Deus não olhava o sofrimento do povo sendo perseguido. Mas o plano de Deus era muito maior, o Evangelho foi propagado. É claro que nenhum sofrimento pela cruz, por causa do amor a Cristo, fica sem resposta. Fica sem recompensa. Mas saiba você que tudo que o Senhor faz na sua vida não está fora de controle. Se você sair daqui nessa manhã entendendo isso, que todas as coisas, repita comigo, todas, mais alto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Pode dar glória a Deus mesmo. Se são todas, são as coisas que são boas, as coisas que são ruins, são as perseguições, são as lutas, são as percas, são as conquistas, são as realizações de sonhos, são as frustrações que nós passamos. Todas as coisas cooperam. De forma que você tem que saber o caráter do Deus que você serve. Que Ele é fiel, ainda que você não entenda o que Ele está fazendo. Como um pai que não fica dando satisfação de tudo para o filho. O filho só tem que confiar de que Ele está fazendo o melhor para ele. Agora, se a sua vida não é Deus que está no controle, aí você tem que se preocupar. Porque se é Ele, você pode confiar de olho fechado.
Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu repreendo todos os demônios que estão vindo contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra isso, porque da minha vida o único que tem autoridade é o Senhor. E ainda que o Senhor tenha permitido essa situação acontecer, Senhor, eu creio que eu vou sair dela mais forte. Senhor, me fortalece, abre um jejum. Senhor, me santifica, Senhor. Me faz forte, me faz, meu Deus, permanecer. Eu creio que o Senhor está ali. Eu creio que o Senhor governa a minha vida. Agora, se você é dominado pelo pecado, não é Deus que governa a sua vida. Porque aquele que é dominado, ele se torna escravo de quem domina ele. Se você é dominado pelo pecado, você se torna escravo do pecado. E não é Deus que governa a sua vida. Pode ter certeza. Pastora, mas eu amo Deus. Meu querido, se você for perguntar aí na rua para 100%, você ama Deus ou você odeia Deus? O que você acha que as pessoas vão responder? Claro que eu amo. Eu sou casada. É dizendo com palavras que me ama que eu vou acreditar no amor dele? É nas atitudes. Se você é infiel a Deus, é infiel à palavra dele, você pode falar o que você quiser, mas você não ama ele. E porque você não ama ele, pode ter certeza que o diabo vai estar pintando e bordando na sua vida. E não é prova, provação, situação, não. Você deu legalidade, você abriu a porta e você deu brecha. Está entendendo o que eu estou falando? Abre aí em 1 Pedro 5, 9. E aí eu vou encerrar aqui. 1 Pedro, quanto que eu falei? 5, 9, né? Oito. Vai lá no 8. Sede sensatos e vigilantes. Olha o que eu falei antes, né? Aquele que está de pé, cuide que não caia. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Se ele está andando ao redor, ele está procurando, ele pode sair devorando qualquer um? Hã? Não. Na minha vida, Satanás pode agir com permissão do meu Deus. E na sua, você que deixa? Porque tudo que Deus permite ali na vida do cristão, ele vai pondo limites. Ele não pôs assim para Jó? Ó, até aqui. Até aqui. Eu deixo até aqui. E Satanás não pode ir nada além do que Deus permite. Mas, quando é o ser humano que permite, ele tem limitação para destruir? Ele vem para roubar, matar e destruir. Se for você que estiver abrindo a porta, ele não vai ter limitações. Ele vai entrar e escancarar e fazer um estrago do qual você não consegue se recuperar depois. Você está entendendo o que eu estou falando? Tenha muita consciência, não brinque com as coisas espirituais. Porque quando é muito bonito, só vitória, Deus está na minha vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu amo, então está tudo certo. Eu já falei, não é de falar. Se você for infiel a Deus, você não ama Ele. Se você não cumpre o que está na palavra, você não ama. Versículo 9. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos
sofrimentos. Não é só você que passa dificuldade, não, meu querido. E ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore pela igreja ao redor do mundo. Nós passamos, sim, situações muito difíceis, mas elas vêm para te enraizar. Enraizar. Eu estava falando com o Pablo essa semana, ele é jardineiro. Eu falei, Pablo, um brotinho que você vê aí, né? Minha esposa até já deu esse exemplo aqui na igreja, você puxa ele com a mão. Sim ou não? Você arranca uma árvore com a mão? Por quê? O que segura ela? A raiz. Quanto mais você vai atrás de água, a raiz ela vai atrás de água, de nutriente. Quanto mais você vai atrás de água, quanto mais você vai atrás da fonte de água viva, mais enraizado você vai ficando. Quanto mais você vai buscando, mais você vai se enchendo. E eu vou encerrar a pregação hoje resumindo que você entenda. A soberania de Deus é sobre todas as coisas. Os planos dele nunca vão ser frustrados. O diabo não pode. O ser humano não pode. Você pode ter a mente de Cristo se você tiver o Espírito Santo. Porque quem que vai revelar? O Senhor não revela tudo, eu já falei, né? Mas o Espírito Santo, ele escolhe o que nos revela. E você pode sim entender das coisas de Deus se você tiver o Espírito Santo. Porque ele é quem traz essa presença para nós. Pastor, mas eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Gente, tem gente que chega na gente às vezes, querendo trazer as coisas e querendo que a gente fale o que está acontecendo. Olha, isso daí que está acontecendo é isso e isso, isso. Gente, tem hora que eu não sei. Eu falei, irmão, não sei o que está acontecendo. Pastora, mas por que eu perdi o emprego? Eu falei, eu não sei, querido. Eu também não sei. Eu sei que se você permanecer firme com Deus, Deus vai fazer até o que é maldição transformar em bênção. Isso eu sei, porque é bíblico. Tem gente que às vezes o Senhor dá, né? O Neto tem umas revelações muito doidas aí. Tem hora que ele chega com umas coisas assim bem... E tem hora que Deus fala, ó, é isso que está acontecendo. Abre teu olho. E tem hora que Deus não fala nada. E você vai fazer o quê? Seguir e confiar e crer. Ou volta a falar, quem está no governo da tua vida? Sei. Examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou dizer para você. Não sou eu que vou julgar a sua vida. Não mesmo. Deu longe de mim. Claro que se eu ver um erro, eu vou apontar, porque eu sou pastor e não posso ficar te deixando no erro. Mas não sou eu que vou falar que você vai para o céu ou para o inferno. Pelo contrário. Nossa oração é que toda a igreja suba. Mas toda a igreja vai subir? Ou umas virgens aí vão ficar para trás, porque não procuraram azeite? Ó, fica de pé aí onde você está. Só para dar a impressão que eu estou terminando. Tá. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Quem que vai poder saber se está sendo dominado pelo pecado? Gente, todos nós pecamos. Só que você não tem que reincidir no mesmo erro. E o seu pecado não tem que ser algo consciente. Não tem que ser algo consciente. Tem que ser um erro de percurso. Porque você tem que se esmerar em fazer o certo. Você tem que sangrar. Nós temos que nos esforçar para resistir ao pecado. Agora, se você tem sido vencido pelo pecado, ele tem te controlado, ele tem te dominado, você fala, eu sei que isso é errado, mas eu não consigo me livrar. Eu vou lá toda hora, eu faço e eu permaneço. Então você está sendo escravo do pecado e você não tem Deus como seu Deus. Você tem as suas vontades como seu Deus. É doído falar, é doído ouvir isso,
Mas se você tem, às vezes, deixado a sua vontade falar mais alto do que a vontade de Deus, você não está amando Ele acima de todas as coisas. Você está amando a sua vontade, o seu querer. É fácil negar a vontade? Não foi, não. Não é, não. Para ninguém. Porque às vezes o que é fácil para você nessa área, para mim é mais difícil. Às vezes na outra área é mais difícil, mas todos nós temos que levar a nossa cruz. Deus, Ele nos traz a salvação de graça. Mas nós temos que mantê-la. Manter a nossa posição e a nossa escolha.